de volta a esta igreja, mais uma vez na responsabilidade de trazer a pregação do Senhor no culto solene que aí prestamos na noite de hoje. E hoje nós iremos iniciar a parte final das considerações que nós estamos fazendo na carta de Tiago. Já vimos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, versículo por versículo, e agora a gente vai adentrar ao capítulo 5, que talvez careça de 3 ou 4 mensagens. Então nós iremos começar na sua primeira divisão, na sua primeira parte, na noite de hoje. Para tanto, nós pedimos aos irmãos, aos amigos que abram as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5, e vamos ler hoje o texto que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 6. Tiago 5, versículo 1 até o versículo número 6. Tiago capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 6. Assentados como os irmãos e amigos estão, nós vamos ler o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Até o versículo número 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos e amigos, para nós termos um conhecimento bíblico sadio, é necessário que, dentre várias coisas, nós sejamos criteriosos. Vou repetir. Para nós termos um conhecimento bíblico sadio, é necessário, dentre várias coisas, nós sermos e sermos criteriosos. Por isso, para nós adquirirmos esse conhecimento bíblico, que venha a ser, como consequência deve ser, um conhecimento bíblico sadio, nós devemos considerar os ensinos, os assuntos da palavra de Deus com muito cuidado, evitando extremos, evitando exageros, pois esses extremos, esses exageros, eles nos são prejudiciais. Um exemplo dessa necessidade, dessa criteriosidade que nós devemos ter para conhecermos corretamente a palavra de Deus, é quando nós consideramos o tema das riquezas. É quando nós consideramos o tema das riquezas materiais. Para algumas pessoas, ao ler as Escrituras Sagradas, elas chegam à conclusão que não é correto, não é bíblico um crente ele desfrutar de recursos financeiros materiais abastados aqui na sua vida terrena. E as pessoas usam para fundamentar a sua argumentação o exemplo de Cristo, que foi humilde, que foi pobre em termos materiais, e que na medida em que assim o somos, nós estamos de fato desenvolvendo a verdadeira piedade. De certa forma, esse tipo de pensamento ele marca profundamente os ensinamentos da Igreja Romana, da Igreja Católica. E aí você vai para um outro extremo, e aí você vai para um outro lado. Ou seja, existem algumas pessoas baseadas em alguns ensinamentos equivocados da palavra de Deus que defendem o contrário. Quanto mais rico, quanto mais posses materiais, mais fé você está tendo, mais fé você está demonstrando. Você está seguindo
conforme eles ensinam o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, de tantos outros personagens que nós encontramos na palavra de Deus, que foram pessoas que desfrutaram de muitas riquezas no sentido material, muitas riquezas no sentido financeiro. Aí, diante desses dois universos, diante desses dois pensamentos, nós podemos nos questionar: mas como que está a verdade? A resposta é simples: a verdade está na Bíblia, no seu estudo e no estudo criterioso que nós devemos fazer também relacionado a este assunto, relacionado ao tema das riquezas materiais. E por falar nesse tema, as riquezas materiais, nós podemos concluir, a partir da palavra de Deus, que as riquezas materiais, elas não deixam de ser, na verdade, elas são bênçãos. Elas são bênçãos de Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, nós encontramos o autor sagrado nos dizendo o seguinte: Provérbios capítulo 10, versículo 22, acerca das riquezas materiais como bênçãos do Senhor. Diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto, no caso, Deus. Isto acontece, ou seja, as riquezas materiais tornam-se ou são resultados da bênção de Deus em nossas vidas, quando nós, meus irmãos e amigos, através do trabalho diligente, através do trabalho honesto, sendo fiéis a Deus e colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós somos abençoados por Ele através da prosperidade material. Quando isto não acontece, as riquezas elas podem até vir a uma determinada pessoa, mas são acompanhadas pela inveja, são acompanhadas pela injustiça, são acompanhadas pela opressão, são acompanhadas pelo roubo, são acompanhadas pelo homicídio, pelo abuso e pelo mau uso dos recursos materiais. Então, de maneira assim bem resumida, a conclusão a que nós chegamos é a seguinte: ou seja, a questão não é você ter ou não riquezas materiais, mas como ela se origina em sua vida e como ela é aplicada no seu viver. Aqui onde reside a questão, aqui onde é o ponto principal de todo esse debate que se faz. O problema em si, repetindo, não são as riquezas materiais, mas é a maneira como nós as adquirimos e a maneira como nós nos aproveitamos, desfrutamos dessas riquezas materiais em nossas vidas, no nosso viver aqui na Terra. Nesse sentido, meus irmãos e amigos, esse texto que nós acabamos de ler, Tiago capítulo 5, versículos 1 até o versículo 6, nos dá algumas orientações, nos dá algumas instruções relacionadas às riquezas materiais. Esse texto nos ensina como nós não devemos adquirir e como nós não devemos aplicar as riquezas materiais em nossas vidas. Então prestem atenção nesse ponto, prestem atenção nessa afirmação. Através desse texto de Tiago, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 6, nós aprendemos Deus nos mostrando a maneira como nós não devemos, uma das maneiras como nós não devemos adquirir as riquezas materiais e algumas formas que nós não devemos aplicá-las ou desfrutá-las em nossas vidas. De maneira resumida, o autor sagrado aqui está recriminando os ricos opressores que estavam acumulando riquezas à custa do trabalho, à custa do esforço dos trabalhadores, desfrutando de maneira egoísta dessas riquezas, desses bens materiais. Então, nesta noite de hoje, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema. Eu queria que nós pensássemos no seguinte assunto: obtendo e usufruindo biblicamente das bênçãos materiais. Obtendo e usufruindo biblicamente das bênçãos materiais. Então, através dessa passagem, nós vamos ter algumas orientações
de formas erradas de adquirir as riquezas e também de maneiras erradas de desfrutar dessas riquezas aqui na terra, conforme nós vimos, através do trabalho diligente, através do trabalho honesto, sendo fiel ao Senhor, priorizando em nossas vidas. Muitas vezes nós somos abençoados com tais bênçãos e tais bênçãos em nossa vida aqui na terra, em nossa existência terrena. Então, para desenvolver esse tema, obtendo e usufruindo tipicamente das bênçãos materiais, nós vamos dividir a nossa mensagem, nós vamos dividir a nossa meditação em duas partes, em dois blocos. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos encontrar a primeira divisão, ou seja, uma palavra de condenação que Tiago aqui faz. E aí, dos versículos 4 até o versículo 6, a gente vai ver a explicação desta condenação que ele emitiu nos versos 1 até o verso de número 3. Então vamos trabalhar esses dois pontos, vamos trabalhar essas duas divisões e no final da nossa exposição vamos trazer algumas lições de ordem prática para as nossas vidas, para que assim nós possamos absorver os ensinamentos que nós encontramos nesse trecho da palavra do Senhor. Então, primeiramente, entre os versos 1 e 3, nós encontramos uma palavra. Nós encontramos uma palavra de condenação. Primeiramente, meus irmãos e amigos, nós identificamos entre os versos 1 e 3, sobretudo no versículo 1, a quem Tiago está se dirigindo, para quem ele está falando. E o versículo 1 nos diz: Tiago, aqui nesse trecho, Tiago, aqui no início do capítulo 5, ele está se dirigindo especificamente aos ricos ímpios da sua época, aos ricos ímpios dos seus tempos. É por isso que logo no início do versículo 1, ele diz: atendei agora ricos, atendei agora ricos. Esses ricos aos quais Tiago se dirige aqui no capítulo 5, de certa forma foram mencionados, tanto no capítulo 1, versículo 10, quando ele diz que a riqueza humana, a glória da riqueza humana, ela se desvanece, como também no capítulo 2, versículo 2, parte inicial, no capítulo 2, versículo 6, essa categoria, ou seja, esses ricos que não eram ricos crentes, mas sim ricos ímpios, já tinham sido mencionados por Tiago, pelo menos nesses três textos: Tiago 1,10, Tiago 2,2, Tiago 2,6. O fato de Tiago se dirigir a este grupo de pessoas, ricos ímpios, que não pertencia, é bom que se frise isso, que não pertencia à igreja ou às igrejas para as quais ele escreve, é explicado pela palavra profética que Tiago faz aqui nesse trecho. É bem interessante isso, porque na medida em que nós pensamos, nós poderíamos nos perguntar: mas por que será que Tiago faz esta advertência? Por que será que Tiago se dirige a um grupo de pessoas que não pertenciam à igreja de Deus? E aí nós repetimos, porque ele estava usando aqui uma mensagem profética, a exemplo do que muitas vezes acontecia no Antigo Testamento, onde Deus levantava alguns dos seus profetas para proferir palavras de condenações a determinadas nações que não teriam em si acesso àquelas palavras, àqueles pronunciamentos. Então, a semelhança do que acontecia no Antigo Testamento vai acontecer aqui. Tiago, inspirado por Deus, ele faz uso dessa palavra profética para condenar a postura de um determinado grupo de pessoas, para condenar a postura dos ricos ímpios que estavam prejudicando os pobres crentes da sua época, da época de Tiago. E é interessante, porque quando a gente pensa nisso, nós chegamos a uma conclusão. Ou seja, na medida em que Tiago fazia essas afirmações, profetizando, condenando a postura de pessoas para as quais em si não iria escutar a sua palavra, por outro lado, ele estava também levando uma palavra de consolação àqueles irmãos pobres, àqueles irmãos crentes
que estavam sendo explorados pelos ricos, para que assim ele pudesse levar uma palavra de conforto àquelas pessoas. Então, primeiramente, se faz necessário a gente destacar as pessoas para as quais Tiago se dirige aqui, entre os versos 1 e 6, a saber, para os ricos ímpios que exploravam os pobres crentes, como nós veremos de maneira mais detalhada, mais adiante, mais à frente da nossa meditação. Então, uma vez que a gente descobre, que a gente aprende para quem Tiago está se dirigindo, no segundo momento a gente também pode considerar, aqui nesse versículo primeiro, a palavra condenatória em si que Tiago faz. A palavra condenatória que Tiago faz, inspirado por Deus. Acompanhe conosco a sequência do versículo primeiro. Ele diz: atendei agora, ricos. Aí agora ele vai pronunciar a sua palavra de condenação. Prestem atenção. Chorai lamentando, diz o autor sagrado, por causa das vossas desventuras. Por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Que vos sobrevirão. Então aqui você encontra a palavra de condenação que Tiago profere aos ricos ímpios da sua época. Tiago aqui está advertindo aos ricos opressores que as suas misérias, que é a mesma coisa da palavra desventura que nós temos aí, estão por vir sobre eles. E que em virtude disso, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam chorar lamentando. Literalmente falando, eles deveriam gemer diante daquela situação, diante daquela circunstância. E aí, quando a gente segue, irmãos e amigos, na sequência do texto, nós percebemos o autor sagrado, no caso Tiago, explicando quais eram as desventuras, quais eram as misérias que estavam por vir aos ricos ímpios nesta palavra de condenação que ele faz aos mesmos. A primeira delas é que as riquezas daqueles homens, a riqueza daqueles ímpios, ou seja, riqueza que estava sendo acumulada, riqueza que estava sendo zelosamente acumulada ao longo de suas vidas, aquelas riquezas, elas seriam destruídas. Olha aí, no versículo 2 ainda, quando o autor sagrado diz: as vossas riquezas estão corruptas. As vossas riquezas estão corruptas. Literalmente falando, essa palavra aí, corruptas, significa apodrecendo. Era como que Tiago estivesse falando: as vossas riquezas estão se deteriorando. As vossas riquezas, elas estão apodrecendo. Então são essas desventuras, são estas misérias que sobrevirão sobre a vida de cada um de vocês, os ricos ímpios da sua época, para quem Tiago aqui se dirige. E é interessante, irmãos e amigos, que o texto ele vai além. O texto sagrado ele vai além, nos dizendo de maneira específica, nos dizendo de maneira detalhada quais eram os tipos de riqueza dos ímpios que estavam apodrecendo, que estavam chegando a esse estado de apodrecimento, a saber, as suas roupas, o seu ouro e também a sua prata. Então, Tiago aqui ele é muito específico, Tiago aqui ele é muito detalhado. Ele dá a sua palavra de condenação, mostrando as desventuras que iriam recair sobre os ricos ímpios, as misérias que iriam cair sobre suas vidas, e ele especifica, ou seja, as suas riquezas iriam apodrecer, tanto no que diz respeito às suas roupas, como no que diz respeito às suas pratas, como também no que diz respeito aos seus ouros. Primeiramente, as roupas. O texto sagrado diz: as vossas roupagens comidas de traça. As vossas roupagens comidas de traça. As roupas, meus irmãos e amigos, no tempo do Novo Testamento, como acontecia também no mundo antigo em si, era um sinal de riqueza, era um sinal de prosperidade. No caso em questão, conforme Tiago coloca aqui, estas roupas que eram um sinal de riqueza,
que eram sinal de prosperidade, estavam sendo comidas pela traça em virtude de não estar sendo usadas, em virtude de não estarem sendo utilizadas. Ao invés de ajudar os pobres, alguns ricos da época de Tiago, pessoas para as quais ele se dirige aqui nesse texto, estavam investindo, estavam gastando, estavam usando os seus recursos financeiros na compra de vestimentas que ostentavam as suas riquezas e que não estavam sendo utilizadas, estavam sendo destruídas pelas traças, ao invés de serem revertidas para atender a necessidade dos carentes, para atender a necessidade dos pobres. Então, aqui há a palavra de condenação. As desventuras daquelas pessoas iriam sobrevir às suas vidas. Eles estavam aplicando incorretamente as suas riquezas. E a aplicação que eles estavam dando às suas riquezas, ao invés de ir ao socorro, ao invés de auxiliar aqueles que precisam, estavam sendo destruídas e destruídas pelas traças. Mas é interessante notar que o autor sagrado não só faz referência às roupas daqueles ricos, ele também mostra que o ouro e a prata deles estavam sendo corroídos e corroídos pela ferrugem. Agora, no versículo 3, a palavra de Deus aqui diz: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Aqui nessa expressão, Tiago está chamando a atenção para o fato de que a ferrugem está corroendo. A ferrugem está comendo o ouro e a prata dos ricos. Na verdade, a corrosão das riquezas, o ouro e a prata, era mais um atestado da condenação daquelas pessoas. Isto acontecia, conforme nós vimos, a semelhança das roupas, porque o ouro e a prata daqueles homens estavam sendo juntados sem que estivessem sendo aplicados para atender a necessidade daqueles que precisavam, a necessidade daqueles que careciam. E é interessante, porque na medida em que isto acontecia, eles acumulavam ouro, eles acumulavam prata, e o acúmulo desse ouro, o acúmulo dessa prata, pelo fato de não estarem sendo utilizados, eram corroídos pela ferrugem. Na medida em que isto acontecia, esse fato, o fato da ferrugem corroer aquelas riquezas, era um testemunho contra aqueles ricos. Seria uma das razões, seria uma das causas pelas quais eles seriam e seriam condenados pelo Senhor. É por isso que ainda no versículo 3, o autor sagrado diz: e a sua ferrugem, a ferrugem do ouro, a ferrugem da prata, há de ser, diz o autor sagrado, por testemunho contra vós outros, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Que triste realidade, meus irmãos, que triste realidade, meus amigos. Aqueles ricos estavam passando a vida toda ajuntando riquezas, ajuntando ouro, ajuntando prata, que se viria, que seria um testemunho da própria condenação deles. E é interessante, porque o texto também nos diz que, ao invés de aproveitarem aquele momento das suas vidas, onde o Evangelho estava sendo pregado, para que eles pudessem atentar para a oferta da salvação, para que eles pudessem atentar para a nova vida em Cristo, eles estavam desprezando essas coisas espirituais e estavam dando ênfase, estavam dando importância tão somente a acumular, tão somente a juntar tesouros, riquezas, ouro e prata, que iriam ser corroídos pela ferrugem e que iriam testemunhar essa postura, essa atitude egoísta que eles tiveram, desprezando, desmerecendo aqueles que de fato careciam, aqueles que de fato necessitavam. É por isso que no finalzinho do versículo 3 existe essa acusação final: tesouros acumulastes nos últimos dias. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Essa expressão aí, últimos dias, compreende esse período da vinda de Cristo na sua encarnação até o seu retorno para buscar a sua igreja.
É o período no qual o Evangelho da salvação é pregado, o Evangelho da redenção é mostrado e que as pessoas têm a oportunidade de abraçar, as pessoas têm a oportunidade de se voltar para esse Evangelho para serem salvas. Contudo, não era a realidade por parte da vida de algumas pessoas. Ao invés delas atentarem, ao invés delas abraçarem a oferta da salvação, elas estavam acumulando, elas estavam juntando tesouros, ouro, prata, roupas que seriam corroídos pelas traças, que seriam destruídos pela ferrugem, seguindo assim contra um testemunho da atitude egoísta que eles tiveram em relação à má aplicação dos recursos materiais que Deus os deu aqui na terra, que Deus os deu aqui na sua vida. Então, no primeiro momento, nesses 3 primeiros versículos, o que é que nós encontramos? Encontramos uma palavra de condenação. Mas não só isso. Se a gente vai na sequência do texto, entre os versos 4 e 6, nós vamos encontrar a explicação mais detalhada da condenação daquelas pessoas. Por que elas seriam condenadas? Por que elas iriam sofrer o castigo divino? Por que elas iriam experimentar o juízo de Deus sobre as suas vidas? Tiago, ele chega a esse nível de explicação. Tiago, ele chega a este nível de detalhamento. É justamente isso que a gente vai ver entre os versos 4 e também o verso número 6. Versículo 4 diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui, meus irmãos e amigos, Tiago está dando uma das explicações para o acúmulo de riquezas dos homens aos quais ele fez referência nos 3 primeiros versículos, razão pela qual eles seriam condenados. Aqui nós vemos o texto da palavra de Deus sendo muito claro em quê? Em mostrar que os ricos para os quais Tiago estava se dirigindo aumentavam os seus ganhos, aumentavam as suas posses, aumentavam os seus bens materiais, não através de meios lícitos, mas infelizmente através de meios ilícitos, ou seja, explorando o trabalho braçal, explorando o esforço dos trabalhadores pobres, aqui dos crentes trabalhadores pobres. No mundo antigo, é interessante que nós façamos essa observação, era comum, meus irmãos e amigos, as pessoas serem contratadas durante um determinado período, principalmente nas colheitas da plantação, e estas pessoas que eram contratadas para esse serviço extraordinário, essas pessoas que eram contratadas para esse serviço extra, elas eram chamadas de jornaleiros, ou seja, trabalhadores de uma jornada, trabalhadores de um dia, ou trazendo para os nossos dias, diaristas. Havia, na verdade, pelo menos essas 2 categorias de trabalhadores nos tempos bíblicos. Havia os escravos, que trabalhavam continuamente para os seus senhores, e também haviam esses diaristas, esses jornaleiros, que trabalhavam, que eram utilizados durante um período específico, sobretudo na colheita, quando se demandava um maior esforço humano para que assim o trabalho pudesse ser feito com certa velocidade e aquilo que estava sendo colhido não se estragasse. Então havia necessidade, pelo menos nesse período, do trabalho desses 2 grupos de pessoas, dos escravos e dos jornaleiros. Então são a estes jornaleiros que o autor sagrado está fazendo referência aqui. Esses jornaleiros, eles deveriam ser pagos no mesmo dia em que trabalhavam, no mesmo dia em que isso acontecia, que eles empregavam o seu esforço. E na verdade, na medida em que isso acontecia, ele garantia a compra de alimentos para o dia posterior. E quando isso não acontecia, quando no fim do dia eles não recebiam o correspondente ao seu trabalho, fim do dia, quando eles não recebiam o correspondente ao seu esforço, no outro dia o que ia restar? Só fome. Porque aquilo que eles ganhavam no dia de trabalho era aplicado para comprar o alimento do dia seguinte. Eis aqui o grande pecado a que Tiago faz referência.
aqueles ricos ímpios estavam explorando aqueles jornaleiros, aqueles diaristas, e ao invés de pagarem a ele aquilo que deviam, pelo fato de eles terem se esforçado, pelos fatos de eles terem trabalhado, eles estavam enricando a custo dessas pessoas, a custo do seu esforço. E a palavra condenatória é justamente nesse sentido, é justamente nessa área. É interessante, meus irmãos e amigos, que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, na verdade, desde o Antigo Testamento, a gente percebe algumas regras, a gente percebe algumas ordens que Deus já havia dado que regulava esse tipo de relacionamento, patrão e empregados, patrões e diaristas. Eu vou pedir que nós façamos um pequeno exercício bíblico no sentido de consultar algumas passagens para que nós possamos ver as orientações que Deus, desde o Antigo Testamento, já fazia para regular essa relação. Patrões diaristas, patrões jornaleiros. E assim nós constatarmos o grande pecado que estava incorrendo aqueles ricos ímpios quando retiam o trabalho daqueles trabalhadores, enricando a custa dos mesmos daquelas pessoas. Por exemplo, no Antigo Testamento era proibido todo e qualquer tipo de exploração a estas pessoas, a esses jornaleiros. Sem desmarcar o texto de Tiago, capítulo 5, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 14. É interessante que hoje a gente escuta falar muito de justiça social, a gente escuta falar muito de direitos humanos, direitos trabalhistas, mas na verdade, esse tipo de princípio já havia sido estipulado por Deus lá no Antigo Testamento. Essa forma de trabalhar com justiça, com equidade, já tinha sido estipulada pelo próprio Senhor. E em Deuteronômio você percebe isso. Olha só, Deuteronômio capítulo 24, versículo 14. Aqui há a proibição que os jornaleiros fossem explorados pelos seus patrões, pelos proprietários, pelos ricos, proprietários das terras, pelos ricos. Diz o seguinte, Deuteronômio 24, 14. Não oprimirás um jornaleiro pobre e necessitado. Olha aquilo que Deus havia dito desde o Antigo Testamento. Não oprimirás o jornaleiro diarista pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. Era proibido fazer mal, era proibido ser injusto, era proibido oprimir aqueles jornaleiros, seja ele de Israel, seja ele de um país estrangeiro, de um país estranho. Deus, ele é muito justo. Deus, ele é muito justo. Mas não só isso. Desde o Antigo Testamento, sem fechar em Deuteronômio 24, você percebe que já havia uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus em que sentido? Fim do dia, pague aquilo que você deve à pessoa que você contratou. Fim do dia, pague o diarista, pague o jornaleiro, não retenha o seu salário e que seja isso feito diariamente. Versículo 15, Deuteronômio 24, versículo 15. No seu dia, ou seja, no dia do trabalho, lhe darás o seu salário antes do pôr do sol. Por quê? Porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Pague a ele no dia do seu trabalho, pague a ele no dia que ele prestou o serviço, porque ele é pobre, ele precisa desse recurso para se manter, ele precisa desse recurso para se sustentar. Deus, meus irmãos, já havia pronunciado esse tipo de mandamento para regular essa relação desde o Antigo Testamento. Repito, fala-se muito em direitos trabalhistas, fala-se muito em direitos humanos, fala-se muito em justiça social, e são coisas certas. Agora, não são invenções contemporâneas. Desde o Antigo Testamento, Deus ele já havia dado ordens para que não houvesse injustiça, inclusive nesse campo de trabalho, que é um campo complicado, é um ramo de direito complicado, que é o ramo do direito trabalhista. Quem é advogado aqui sabe, ou quem já entrou numa causa trabalhista sabe como é ruim, como é difícil esse tipo de relacionamento, esse tipo de envolvimento. Mas não só isso. Lá em Levítico, capítulo 19, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, você tem Deuteronômio, volta um pouquinho, só para reafirmar esse fato. Lá em Levítico 19, 13, você vai ver mais uma vez Deus dando essa ordem. Na verdade, é a primeira ordem que ele dá em Levítico, em Deuteronômio ele repete.
se a gente pegasse a sequência. Eu peguei a sequência invertida em virtude de Deuteronômio 24, para ler o versículo 14 e o 15. Levítico 19, 13 diz o seguinte: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Agora prestem atenção: a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Paga o dia que ele trabalhou, pague antes do pôr do sol. Isso foi claro, meus irmãos, isso é claro. Desde o Antigo Testamento já havia ordem nesse sentido. Então, não era sem razão, não era sem motivo, assim como acontece aqui em Tiago, que Deus ele se posicionava contra esse tipo de postura. Essa injustiça de você explorar os trabalhadores, de você reter o salário dos trabalhadores, para que através dessa retenção você pudesse acumular riqueza. Deus é contra esse tipo de postura. E mais uma vez, eu vou pedir que vocês abram no texto da Bíblia, último livro do Antigo Testamento, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Aqui nós vamos encontrar uma lista das coisas as quais Deus é contra. E dentre elas, a falta de pagamento do patrão em relação ao seu empregado. Deus é contra. É por isso que Tiago aqui, ele se levanta nesse tom profético, ele denuncia esse pecado, mostrando a condenação daqueles ricos ímpios que obtinha parte da sua riqueza através da exploração dos mais pobres, através da exploração dos mais humildes. Malaquias capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: a palavra do Senhor: chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a lista de coisas, dentre elas, defraudam o salário do jornaleiro. Portanto, meus irmãos e amigos, o pecado daqueles homens ricos para os quais Tiago se dirige consistia também no fato deles não estarem repassando, deles não estarem pagando o salário dos trabalhadores. Os pobres, aquilo que era devido a eles, aquilo que era obrigatório ser pago. E na medida em que isto acontecia, isso indicava ainda o juízo de Deus sobre as suas vidas, o juízo de Deus sobre o viver de cada um deles. E quando a gente pensa nesse sentido, no juízo de Deus que iria recair sobre aquelas pessoas, a gente percebe que seria um resultado do clamor dos próprios trabalhadores. Lá no versículo 4, na parte B, Tiago capítulo 5, versículo 4, parte B, observe que Deus iria recair com o seu juízo, Deus iria condenar aqueles ímpios, e de certa forma essa ação, essa reação de Deus era resultado do clamor que os pobres trabalhadores faziam pelo fato de eles estarem sendo enganados pelos seus patrões. Tiago capítulo 5, versículo 4, a parte B desse versículo: e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então eles estavam sendo roubados, clamavam ao Senhor, e o Senhor atendia o seu clamor, atendia as suas orações. É interessante nós lembrarmos que essa expressão Senhor dos Exércitos, que é descrita aí em Tiago capítulo 5, versículo 4, ela só ocorre duas vezes no Novo Testamento, aqui em Tiago e lá em Romanos capítulo 9, versículo número 29. E essa descrição, Senhor dos Exércitos, para Deus, ela descreve a Deus. Ela descreve a Deus como aquele que é soberano, como aquele que comanda os céus e a terra. Então é este mesmo Deus, é este mesmo Senhor soberano que comanda os céus e a terra, que está com os seus ouvidos abertos ao clamor que é feito por aquelas pessoas que eram exploradas pelas mais ricas, que eram exploradas pelos seus patrões. E é interessante, irmãos e amigos, que como resultado do enriquecimento ilícito dessas pessoas, aqueles homens, eles gastavam indevidamente, gastavam egoisticamente as suas riquezas. Olhem só a constatação a que chega Tiago no versículo 5.
Eles tiravam do pobre, tiravam de maneira ilícita e gastavam de maneira egoísta. Versículo 5 diz o seguinte: tendes vivido regradamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres. Aqueles homens tiravam da mesa dos pobres para gastarem com luxos, para gastarem com prazeres. E assim eles estavam recaindo sobre si, atraindo sobre si a ira e a ira de Deus, a ira e a ira do Senhor. Então é este procedimento que Tiago ele condena aqui. Isto acentuava ainda mais a ira de Deus sobre eles. Se não bastasse guardarem suas riquezas e deixarem que elas apodrecessem em detrimento da necessidade dos pobres, como a gente viu nos primeiros versículos, eles também adquiriam riquezas através do roubo do salário dos trabalhadores, e Deus estava contemplando toda aquela situação e falou através do seu profeta, falou através do seu homem. Mas não só isso, meus irmãos e amigos, para manter aquela condição opressora, os ricos eles também interferiam nas ações dos tribunais para poder condenar injustamente os pobres. Não bastavam a eles extorquir o seu salário, não bastavam para eles extorquir o seu esforço, eles agiam através da justiça para poder punir, para poder condenar aqueles que eram mais pobres. Vejam aí, versículo 6, Tiago capítulo 5, versículo 6, quando diz: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Aqui, Tiago diz que os justos, ou seja, os crentes justos, eram condenados, eram mortos, pois, quando os ricos não os matavam com as suas próprias mãos e nem os condenavam como juízes, os ricos empregavam a autoridade que eles tinham para poder fazer o mal, corrompendo o julgamento e assim condenando injustamente aqueles pobres. Então, tal era a maldade, tal era a disposição perversa daquelas pessoas. Contudo, meus irmãos e amigos, não obstante toda essa injustiça que Tiago ele retrata aqui, nós observamos também que Deus ele está no controle da situação. Nós observamos também que Deus está contemplando esse quadro de injustiça e Ele está preparando a sua punição. Voltando para o versículo 5, a parte final do versículo 5, o autor sagrado diz: tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Aqui Tiago ele está dizendo que os ricos eles estão engordando como boi os seus corações e estão sendo assim preparados para o dia da matança. Que dia da matança Tiago está se referindo aqui? Ele está se referindo ao dia que Deus iria impor a sua justiça, ao dia que Deus iria punir aqueles que agiram e agiram perversamente, como aqueles homens estavam agindo. Então, o autor ele está justamente fazendo a comparação. Da mesma forma que os bois eles são observados sem que estejam percebendo, estão sendo preparados para o dia da matança, aqueles ímpios que estavam agindo, aqueles ímpios que estavam sendo injustos, aqueles ímpios que estavam sendo fraudulentos, aqueles ímpios que estavam colhendo riquezas por causa das suas fraudes, eles estavam sendo engordados, ou seja, estavam sendo preparados para o dia em que Deus iria impor, para o dia em que Deus iria castigá-los. Então aqui Tiago ele referenda ainda mais a palavra de condenação que ele havia proferido nos 3 primeiros versículos do capítulo 5, conforme nós destacamos no início da nossa meditação. Então aqui nós encontramos não só a palavra de condenação de Tiago, mas a explicação que ele dá pela razão que Deus iria condenar aquelas pessoas. Estavam aplicando devidamente os seus recursos, estavam obtendo injustamente os seus recursos através do trabalho e esforço de outrem, estavam sendo injustos e maus na condenação dos crentes e dos crentes pobres. Então, esta é a palavra de condenação e a explicação dessa condenação que Tiago ele faz aqui, entre os versos 1 e o verso 6.